Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar com vocês alguns assuntos sobre os grupos do PTCC e aí sobre as agendas 1, 2 e 3. Eu vou só compartilhar a tela e já aproveitar algumas ações aí para a gente deixar claro também dos nossos grupos, né? Deixa eu compartilhar. Seguinte, todos os alunos foram incluídos aí das turmas, né, que eu tenho disponíveis para trabalharem nos grupos. Então, basicamente, o que eu fiz? Entrei nos fóruns, tá? E mandei todos os grupos nos dois fóruns de cada uma das turmas. Então, vocês vão olhar lá, vão estar os nomes das pessoas, tá? Eu só fiz uma alteração lá, já expliquei para a equipe que eu já fiz isso, né? Então, todas elas já estão com os grupos formados. Como eu tinha falado, durante as ou três últimas semanas, quem não tivesse se manifestado, eu ia criar um grupo e agora a gente não vai ter mais alteração, tá? Já expliquei pelo menos umas 4 vezes que a forma de a gente trabalhar em grupo é por conta da demanda do número de atividades, então por isso que a gente faz com muitas micro ações, e aí essas pessoas precisam se organizar, por isso que eu criei os grupos, e aí agora vocês têm a oportunidade de entrar em contato com os integrantes. Antes disso, eu tinha falado que quem tivesse uma ideia já podia entrar pelo Correio Tech e entrar em contato com a própria equipe, né, ou com a própria turma, que ia aparecer aqui o número de pessoas, né, que estão disponíveis dentro da própria turma. Então, vocês poderiam ter entrado já falado para alguém, se quem tivesse interesse, para entrar em contato com vocês. Além disso, vocês tiveram um prazo aí de basicamente 3 semanas, né? E aí agora a gente não tem mais como retirar ninguém de grupo, mudar. E isso acontece por quê? Porque além de ser um tiro muito rápido de atividades, porque ó, a gente já está na agenda 3, vocês estão indo para 4 já. Então, tem mais 4 agendas, basicamente, de PTCC. Então, essa opção de mudança não existe mais. Questões voltadas para relacionamento, discussões, eu acredito que todo mundo que está entrando aqui seja adulto o suficiente para poder conversar e falar e expressar normalmente as coisas e como adultos resolverem isso. Quem não consegue fazer isso, entra em contato comigo, a gente resolve. Mas não vamos trocar ninguém de grupo agora. Como eu falei, a gente tem um tempo muito curto. Façam as atividades e aí no terceiro semestre, vocês acharem que não vai dar para continuar por divergência de ideia, porque não dá certo trabalhar em grupo com ciclano, fulano, beltrano, aí vocês resolvem isso no terceiro semestre. Agora não tem mais troca, certo? A gente precisa entender que aqui já é um espaço laboral para a vida. Então, no ambiente de trabalho, um monte de gente que vocês vão trabalhar, vocês não vão ter que gostar dessa pessoa. Vocês vão ter que trabalhar e fazer suas atividades. E resolver as coisas de maneira racional. Então, divergências acontecem. E isso vai acontecer na vida inteira de vocês. Mas se vocês simplesmente, não quero, não vou fazer, então, vocês não vão trabalhar em lugar nenhum. Estou sendo sincero, porque a gente precisa deixar clara essa situação, porque durante todo esse período de técnico do EAD, eu tive várias situações desse sentido e eu sempre falo a mesma coisa. Falar, então, se você não consegue trabalhar com ninguém, então eu acredito que você não vai conseguir trabalhar em nenhum lugar, porque é uma questão de bom senso e tentar parar as arestas de uma maneira de uma maneira simples e de uma maneira civilizada, né? Então é o seguinte, a primeira agenda, vocês fizeram a visão de projeto. A segunda e a terceira, vocês fizeram o modelo de negócio, tá? Então agora, vocês já estão com a questão formada e tal, vocês agora vão ter os períodos de recuperação, que vocês vão enviar, quem deixou de fazer, né, enviar na recuperação o que não entregou,
Como eu falei, o tempo é muito curto, então por isso vocês têm que se organizar rápido com relação às ideias, com relação às formas que vocês vão fazer o produto, o que vocês vão idealizar, qual que é a similaridade do projeto e qual que é qual que é a relação do projeto com alguma das ODS. Então, vocês precisam se localizar nesse sentido. E eu entendo, o EAD dificulta muito essa situação? Dificulta, mas ao mesmo tempo eu tenho a tecnologia à disposição para que eu consiga marcar reunião, verificar a situação em reuniões síncronas, onde eu posso falar com todo mundo. Então, tudo depende de conversar e analisar as possibilidades. E aí, vendo essas situações, principalmente de horários, enfim, cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu compromisso, eu preciso ver qual que é o meu objetivo, qual que é a minha prioridade. É fazer o TCC ou é trabalhar? É fazer meu TCC ou eu ter uma outra necessidade? Então, eu tenho que alinhar com os outros do grupo e ver um horário em comum para todo mundo conversar. Tudo precisa ser conversado civilizadamente. E eu entendo que online e EAD, principalmente quando é escrito, uma conversa no escrito, dá muita margem para má interpretação. E a gente precisa entender que essa má interpretação pode vir no momento que as pessoas não estão no bom dia. Então, nada mais justo que vocês simplesmente cheguem e conversem normalmente. Às vezes a forma como a gente escreve não é de fato o que a gente está falando. Então, isso dá margem para muita coisa. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que todo mundo aqui são pessoas adultas que conseguem lidar com seus problemas e conseguem lidar com essas diferenças. Portanto, conversem entre si. Se vocês estão precisando de ajuda para intermediar isso, a gente intermedia. Se precisarem, mandem mensagem para mim no Correio Técnico, eu entro em contato, vocês devem ter grupo de WhatsApp, eu entro, falo. Então, eu acho muito melhor vocês conversarem no áudio e aí terem bom senso, educação, a forma como vocês falam com os outros. As pessoas podem interpretar de maneiras diferentes, então expliquem com detalhes. Ninguém é obrigado a entender a sua pontuação, de maneira direta. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter bom senso também de que a pessoa, muito provavelmente, não deve ter tido má intenção de falar alguma coisa. Tudo é uma questão de conversa, tudo bem? Nas próximas semanas, vocês vão ver que vão ter várias atividades. Então, eu peço para que vocês tenham atenção nas entregas. Um monte de aluno mandou mensagem para mim no Correio Tech pedindo para incluir a atividade como feita, sendo que a pessoa nem marcou lá. E eu falei isso pelo menos em 4 vídeos que eu mandei para vocês. Deixa eu até descompartilhar aqui. Eu mandei pelo menos 4 vídeos explicando isso. A gente pede para o aluno marcar que ele fez lá e colocar o nome do redator, porque é uma forma de a gente saber que o cara de fato está participando. Se ele não está participando, fica evidente que ele não vai saber nem quem é o redator. E ele não sabe nem se foi entregue. Entendeu? A ideia era fazer individual para o TCC. E aí, assim, seria insano o serviço. Então, não daria certo. Mas como a gente está realizando os grupos, vocês têm que se organizar. Então, se a pessoa não teve o compromisso de escrever o nome do redator na agenda, desculpa, galera, mas é porque a pessoa não está participando. É muito simples para mim essa visão. Se ele não consegue entregar, falar, ó, então, fulano entregou tal dia e tal horário. Não é possível. Que ele não está acompanhando nada, não está fazendo nada. E aí denota basicamente que o cara não está tendo, no mínimo, compromisso com o que ele está fazendo, tá? Bom, no mais é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo no nosso Correio Tech. Eu recebi algumas mensagens por e-mail, gente. Eu vou pedir para que vocês mandem mensagem. E lembrando de novo, mandem qual a turma que vocês estão mandando mensagens, sejam mais específicos do que vocês estão procurando. Eu recebo muita mensagem genérica de aluno.
perguntando assim, não entendi como é que o que que é sprint, eu não entendi como é que faz atividade 2. Só que eu tenho literalmente centenas de alunos. Então é difícil de eu filtrar e procurar. Eu demoro um tempinho para achar quem é quem, tá? Então coloquem pelo menos a sigla da turma que vocês estão, porque aí eu consigo entrar diretamente na sua dúvida e no que está acontecendo, tá bom? No mais, obrigado por vocês estarem e continuando. Eu sei que é um momento aí, principalmente trabalho em grupo, é um trabalho complicado, mas a gente falta pouco, gente, e a gente está desenvolvendo um trabalho bem legal sobre as aplicações voltadas para as ODS, né? E se vocês precisarem de ajuda, estamos aí. Até mais e se cuidem aí. Qualquer coisa me chame, tá bom? Tchau, tchau.